Só mais um ponto com relação ao planejamento. Esse é um tema muito abrangente, a gente vai ver em vários outros momentos, eu mencionando aqui sobre planejamento. Inclusive, lá na frente tem uma live que eu vou especificar apenas sobre planejamento para os estudos, como fazer um planejamento eficiente. Porque uma coisa é planejar, outra coisa é executar, mas aí já é outro ponto que eu não vou adentrar nessa live, eu vou estar trazendo em outros momentos para vocês. Então, olha só mais um ponto com relação a planejamento, para que a gente fique menos vulnerável a situações de preguiça durante os estudos para o Enem. Observe o local que você estuda. Nós reagimos aos ambientes. Os ambientes são estímulos para a gente. E a gente vai despertar determinados comportamentos a depender disso. Pensando por essa ótica, estudar na cama é uma coisa que não deve ser feita. Por quê? Durante toda a nossa história de vida, a gente aprende que cama é lugar de descanso, de relaxamento. E se você estuda na cama, o que acontece? Você fica sonolento, você dorme, você começa a estudar deitado e de repente já está dormindo. Então, evita estudar na cama. Estuda num local que seja apropriado, uma mesinha. Se não dá para estudar no quarto, estude em outro local, mas não fica na cama e não fica num local que você fique confortável demais, ao ponto de poder dormir. Ok? Vamos então para a segunda coisa, a segunda estratégia vinculada a esse driblar a preguiça durante os estudos para o Enem. Observem que a gente o tempo todo aqui vai falar de planejamento, de organização, para que você tenha autocontrole de não ter esse comportamento de preguiça quando você deveria estar estudando para o Enem. E esse segundo comportamento, essa segunda estratégia é: não dê brecha para a preguiça, não dê brecha para a procrastinação. Como assim, Roberta? Eu estou falando de você observar os detalhes. Os detalhes fazem toda a diferença. E às vezes você mudar pequenas coisas tem resultados muito grandes. Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação que aconteceu comigo. Eu treino todos os dias durante a manhã, vou para a academia, corro, e eu acordo cedo, me organizo, vou. Ok. O que eu percebi de mim em alguns dias? Eu percebi que eu acordava, aí ia me arrumar, aí eu vestia uma roupa e dizia: eita, não, acho que fica melhor essa outra. Eita, eu acho que essa outra blusa fica melhor com essa calça. Eita, Aí ficava trocando de roupa e olhando. Nisso, eu estava procrastinando a minha ida para a academia. Eu demorava mais ou menos meia hora me vestindo. E isso atrasava o meu treino, às vezes eu não conseguia fazer do jeito que eu queria. Isso me provocou desconforto, porque é uma meta na minha vida manter um padrão de atividade física. Aí o que foi que eu fiz? Eu preciso mudar alguma coisa aí. Porque o desejo, a vontade de mudar, o apenas dizer a si mesma: eita, amanhã eu não posso fazer isso, não é suficiente, porque nós reagimos às circunstâncias. E é o ambiente que vai deixar a gente vulnerável ou não a fazer determinadas coisas. Aí acompanhe o meu raciocínio nessa situação. Então, o que foi que eu fiz? Eu preciso mudar esse ambiente para que eu não continue vulnerável a perder tanto tempo me arrumando. Então, na noite seguinte, eu peguei a roupa, que eu já sabia que eu gostava, que eu já tinha vestido outras vezes, deixei separadinha. No outro dia, acordei, vesti, nem olhei no espelho. Parti para a academia, fiz o meu treino, ok, fui muito mais ágil. Um detalhe muito pequeno. Então, qual o convite que eu quero fazer a vocês quando eu falo que os detalhes fazem toda a diferença? É o seguinte convite, que quando a gente quer mudar os nossos comportamentos, a gente não pode ficar apenas esperando que a vontade de mudar faça algum efeito. A vontade é importante, a motivação é importante, só que a gente vai precisar focar na ação, porque o sentimento é importante, contudo, ele não tem poder de mudança. O que vai mudar a nossa realidade é a nossa ação. E a gente é muito vulnerável às circunstâncias. Então, ao invés de, quando a gente errar no processo que vai acontecer, a gente tem momentos de altos e baixos nessa caminhada para a aprovação. Nesses momentos de baixa, a gente se observar o que foi que aconteceu e o que eu posso mudar nesse ambiente para que a coisa seja diferente amanhã.
Às vezes são detalhes como quantidade de sono, quantidade de água que você ingeriu, o tipo de coisa que você comeu, a ordem das coisas que você fez, o quanto você deu evidência a algum imprevisto que aconteceu, o tipo de conversa que você estabeleceu consigo mesmo, dentre outras coisas, a prioridade que você não deu, o uso de uma agenda que você não fez, dentre outras coisas. Então, observe o ambiente de tal forma que você fique menos vulnerável à preguiça, que é o nosso alvo nessa live de hoje, ok? Então, se observa, a autoobservação, ela é muito poderosa, porque a gente consegue, assim, conquistar um nível de autoconhecimento legal, e o autoconhecimento, e esse autoconhecimento que eu me refiro, é você entender o efeito que as coisas provocam sobre você, faz com que você mude as condições do seu ambiente, detalhes, e consiga alcançar os seus objetivos de estudo. Tranquilo? Então, vamos para a terceira estratégia que a gente pode utilizar para burlar esse sistema estabelecido evolutivamente de preguiça. É a seguinte estratégia: não perca de vista de onde você veio e para onde você está indo. É muito difícil, dentro de um planejamento em longo prazo, que a gente se mantenha firme, se mantenha motivado em longo prazo. Por quê? A recompensa só vem mais em longo prazo. E o nosso cérebro, ele tem uma tendência imediatista. A gente é muito mais suscetível às coisas que acontecem em curto prazo do que às coisas que vêm em longo prazo. Então, isso por si só, que é uma condição presente no momento de estudo para o Enem, já nos torna mais suscetível à autossabotagem. Só que a gente precisa não ceder a essas autossabotagens. Então, é um meio termo que a gente precisa encontrar aí. A gente precisa, sim, dividir esse objetivo. O máximo de etapas que a gente conseguir, a gente precisa dividir. Porque assim a gente tem uma percepção de esforço reduzida e a gente consegue prosseguir. Contudo, ao mesmo tempo, a gente não pode perder de vista quais são os nossos objetivos em longo prazo. Quem você quer ser, daqui a que de você estar tendo esse esforço contínuo, cotidiano, de estudar, de se esforçar, fazer simulados, fazer redações. Tá? Então, se conectar com esses objetivos. Inclusive, tem canais nas redes sociais, blogueiros de áreas distintas, de enfermagem, de engenharia, de medicina, de psicologia, que mostram a realidade profissional, e é o tipo de coisa que vocês podem fazer para se conectar com esse objetivo futuro. Eita, eu quero fazer isso, eu quero estudar isso, vai ser legal, vai ser interessante. Esse é o meu propósito. Então, de tempos em tempos, se conecta com esses objetivos, porque quando vier a preguiça, você vai utilizar esses artifícios. Eita, peraí, eu preciso me reconectar com o meu objetivo. Por que eu estou fazendo? Uma coisa é não se permitir esquecer de onde você veio e onde você está. Muitas vezes a gente entra num ciclo que é muito ruim de autocobrança e de autodesvalorização. E pior, de comparações injustas. E, na verdade, eu acho que esse termo, comparações injustas, acaba sendo até redundante, porque se a gente observar bem, nenhuma comparação vai ser totalmente justa, porque são duas histórias diferentes, duas realidades. Então, são coisas diferentes a gente não compara. Então, a gente tem que ter um certo cuidado de sermos gentis com nós mesmos. Aí eu retomo aquela ideia novamente da gente fugir dos extremos ao máximo. A gente não pode nem estar ali se martirizando, se culpando o tempo todo, sendo ruim para nós mesmos, mas a gente também não pode cair no outro extremo de passar pano para nós mesmos, de relevar qualquer tipo de comportamento. Não, a gente precisa estar ali tentando chegar no meio termo. E qual é o meio termo? Responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, sermos boas pessoas para nós mesmos. E pensando nesse contexto de Enem, o que seria isso? Vamos falar desse desempenho e dessa autocobrança. Observar a si mesmo e ter como parâmetro o seu ontem. Como eu estava ontem e como eu estou hoje.
Esse precisa ser o seu parâmetro e não o parâmetro de comparação com outra pessoa que está numa realidade completamente diferente da sua. Aí, alguém pode chegar para mim e dizer assim, mas Roberta, o meu eu de ontem foi melhor do que o meu eu de hoje. Hoje eu não consegui atingir minhas metas. Ok, tudo bem. Então vamos entender o que foi que aconteceu? Vamos nos observar? Veja que quando você, mesmo nessas situações, quando você traz para si o discurso de culpa, a culpa é completamente minha, eu sou incapaz, eu não vou dar certo, eu não vou conseguir. O que você está fazendo? Você está minando todas as possibilidades de mudança. Porque você atribui a culpa a você mesmo e ali você fica e acabou. Vamos mudar isso. Vamos trazer uma perspectiva diferente. Vamos tentar entender o que foi que aconteceu e o que eu posso mudar diante disso. Vamos observar a situação que já está estabelecida e vamos perguntar a nós mesmos: o que eu tenho controle aqui e o que eu não tenho? Passado é uma coisa que a gente não tem controle, então não adianta absolutamente de nada a gente ficar tentando mudar uma coisa que a gente não tem controle, já passou, é da murra em ponta de faca. Então, se o seu desempenho não foi bom hoje, se você caiu na preguiça hoje, eu quero que você faça a seguinte pergunta a si mesmo: o que aconteceu hoje diz para mim mesmo de algo que eu preciso mudar? Pergunta isso. E vamos ser cientistas da nossa própria vida. O que faz um cientista? Um cientista, ele vai identificar quais efeitos um fenômeno produz sobre o outro. Um elemento, uma substância, seja lá o que for, vai depender da área de estudo. O que uma coisa provoca sobre a outra. Então, você vai ser um cientista da sua própria vida. Você vai observar o que essas condições de coisas que aconteceram hoje na minha vida provocaram sobre mim. E o que eu posso fazer de tentativa de mudança amanhã para que amanhã seja diferente?